Vamos começar aqui com os censuradores sendo censurados. Estou rindo, mas é com respeito. E ainda que essa pessoa que nós vamos ver aqui tenha aplaudido, sido informante do regime e ajudado a perseguir pessoas que estavam dando a sua opinião na internet, ainda assim eu vou aqui defender que ela tenha a liberdade de expressão para continuar falando as groselhas dela. O David Agape traz a postagem. A AGU do Bessias está perseguindo usuários do X por comentários sobre o PL da misoginia. A mando de quem? Erika Hilton. Com base em quê? Numa checagem do Aos Fatos. Aquele modus operandi básico que a gente está vendo desde 2019. A AGU do censurador abortista Jorge Messias, o mesmo que sonha ser ministro do STF, mas aparentemente não tem capacidade nem de ler o que assina, acaba de exigir a remoção e rotulagem das publicações de brasileiros comuns. Aqui ainda fica uma ressalva. Ele mandou remover somente os posts. Já tá bem mais suave. Eu, por exemplo, tive todos os meus perfis derrubados. Derrubaram o meu Instagram, o X, um grupo no Telegram que eu nem lembrava que tinha mais, o meu canal no YouTube, totalmente, não foi assim um vídeo censurado, foi totalmente eu e diversas outras pessoas, né, Alan dos Santos, Monark, Bárbara do Te Atualizei, muita gente foi censurada com o perfil inteiro. Esses aqui, pelo menos, foi só uma postagem, mas mesmo assim eu discordo. E aí, o Eli Vieira fez uma matéria pro portal do Cláudio Dantas, que foi aí que começou a me chamar mais atenção. Ele falou: Ministério da Verdade de Messias persegue críticos do PL da misoginia. E aí ele fala no texto quais foram ali os perfis. Então, a demanda foi de censura a 10 usuários, que incluem a jornalista Madeleine Laxo. Quando vi este nome, confesso, desculpa, Madeleine, mas eu tive que rir, porque eu lembro do seu passado e do quanto você ajudou o regime a perseguir a direita. E aí ela foi pro X, só que como ela me bloqueou, eu nem vejo as postagens dessa senhora. E ela reclamou, ó, lembram quando eu disse que o PL da misoginia era apenas desculpa para calar mulheres? Está comprovado. Acabo de receber do X, de Elon Musk, um pedido da censura feito por Erika Hilton e levada adiante pela AGU. Se juntaram para pedir para eu deletar um post. Foi só um post. Nem foi o perfil inteiro, hein, Madeleine? Foi só um post. Ainda assim, eu discordo. Eu defendo a tua liberdade de expressão. Amanhã farei uma live, aí ela fala que 30 anos em jornalismo, a primeira vez que ela tem que apagar o negócio, lá. Mas quem é Madeleine Laxo? Ela estava naquela live daquela confusão, quando o Pavinato entra na Revista Oeste, eu falo, o Pavinato ajudou o regime de censura, seria interessante ele se retratar pelo que ele fez. Nunca falei em pedir desculpa ao Bolsonaro ou fazer boicote ao Oeste, mas aqui tá, ó, Madeleine Laxo, deputado com meu capim, que me processou, perdeu também, né? Luciano Ayan, que eu acho que todos vocês conhecem, o Fábio Panunzi, então a turminha da censura aqui rindo da cara da galera que estava sendo censurada. Ela mesma fala que colaborou com o regime e forneceu informações para a infame CPMI das fake news. Esse vídeo aqui de 2019, Madeleine Laxo, aqui o Ayan e aqui o Panúzio, tá? Presta atenção. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. O Luciano também. Nós temos duas pessoas muito importantes aqui conosco. CPI é a CPMI das fake news. Então, Madeleine Laxo, Luciano Ayan forneciam dossiês das pessoas que eles não gostavam e que queriam que o regime perseguisse. A gente avisou, ó, vai começar com os bolsonaristas, mas vai atingir todo mundo. Um último recorte aqui da Madeleine é esse aqui. Olha só o que ela pensa sobre liberdade de expressão. É o Estado que tem que regrar a liberdade de expressão dentro do Estado? Eu já discordo um pouco de você. Quem que vai regrar? Ninguém. Então, ela acha
que o Estado tem que regrar a liberdade de expressão. Tá gostando, dona Madeleine? Isso que o Estado ainda foi mais bonzinho com a senhora do que comigo. Eu simplesmente até hoje não sei qual é o post que eu fiz, derrubaram todos os meus perfis. A senhora teve somente uma postagem e já tá aí dando bote com bumbum. Não gostaria que isso acontecesse, mas talvez agora a senhora entenda por que o Estado não tem que regular a liberdade de expressão. Certo? Vamos adiante. O Messias, esse que está censurando as pessoas aí no X, se reuniu com o senador Carlos Portinho. Falei sobre isso no vídeo de ontem, então venho trazer aqui o resultado dessa reunião. O alerta dado pelo líder do PL no Senado, Jorge Messias, indicado por Lula ao STF. O senador Carlos Portinho se encontrou com o ministro da AGU, que será sabatinado no dia 28. Então, Carlos Portinho diz que foi um encontro protocolar, tudo bem, ossos do ofício, ele tem que receber, e aqui ele faz a declaração que a gente queria afinal saber. Eu não tenho como dar meu voto a ele. O meu voto é não. Parabéns, senador Carlos Portinho. A gente vai continuar pressionando. Quem não viu no vídeo de ontem, eu falo que o Messias disse que tem o voto de 4 ou 5 senadores do PL, mesmo o PL tendo orientado o não para Messias. Então continuaremos aí pressionando os senadores. E aí nós vamos para as matérias controversas da Revista Oeste. Quando eu vi essa daqui, bati o print, postei, porque realmente eu achei que fosse a Folha do São Paulo. Olha só o que eles escreveram. O jornalista, né? O Davi Vitorazzi. Ramagem ataca a PF e diz que está regular nos Estados Unidos. E assim, a Revista Oeste não costuma fazer esse tipo de coisa. Foi o erro do jornalista ali, do seu Davi Vitorazzi. Tanto que depois ele corrige, né? Ele coloca que Ramagem critica a PF e diz estar regular nos Estados Unidos. Mas muita gente falou a respeito disso. Inclusive, ele apagou o perfil dele do X, porque eu fui buscar informações para saber quem ele era. Provavelmente um monte de gente deve ter ido lá e botado a boca nele. Ele resolveu apagar o seu perfil no X, mas eu achei algumas informações e já falo sobre isso. Mas olha só, enquanto a Revista Oeste tinha publicado Ramagem ataca PF e diz que está regular nos Estados Unidos, eu falei que eu achei que fosse a Folha, eu até fui lá ver o que a Folha falou, e a Folha foi, assim, melhor na manchete. Ramagem agradece ao governo do Trump após soltura e chama a PF brasileira de polícia de jagunços. Achei muito melhor a manchete da Folha de São Paulo do que da Revista Oeste. E eu fui atrás de informações sobre esse rapaz e eu descobri esse trabalho aqui, um projeto que foi inscrito agora em 2021 num prêmio, né, o 18º Prêmio Fernando Pacheco para Jovens Jornalistas. E ele fez o projeto Independência Indígena, braço da política anti-indigenista do governo Bolsonaro em Mato Grosso. E aqui eu quero fazer uma observação, não no intuito de queimar o rapaz, a Revista Oeste, mas de mostrar como é importante a tomada de espaços nas universidades e a guerra cultural. Porque talvez ele nem tenha feito, eu acredito que ele não fez aquilo de escrever Ramagem ataca PF por mal. Mas ele foi criado dentro de um ambiente onde aquilo ali é normal. Ele não percebe que a palavra ali, atacar, está sendo utilizada fora de um contexto. Porque ataque é quando a gente pega, vai lá e dá uma paulada em alguém. Palavras não atacam. As palavras criticam, enquadram. Agora, ataque não. Isso é uma manobra da língua que a esquerda gosta muito de usar. A mesma coisa com feminicídio. Feminicídio é um eufemismo para falar sobre assassinato de mulheres, mas muitos parlamentares aí da direita falam que estão combatendo o feminicídio, pagam o seu pedágio ideológico e tem inclusive deputado da direita que apresentou um projeto para combater o feminicídio. Então, a gente precisa perceber que nós fomos doutrinados. Eu também, eu saí da universidade, já falei para vocês diversas vezes, achando que Paulo Freire era o máximo, né?
e começar a tomar esses espaços, porque não adianta só a gente ter uma revista Oeste que quer ser ali um veículo imparcial com viés mais liberal, conservador, mas os jovens, a matéria-prima, os jovens que estão saindo da universidade, eles não estão formados dentro dessa visão, eles estão formados dentro de uma visão esquerdista, então sai no automático. E aí a repercussão foi grande, e eu vi este outro artigo aqui da Isabela Jordão, que depois eu fui no perfil dela, também uma fofa, cristã, querida, tudo mais. Mas olha só como, enquanto a gente agir só na política, a gente vai estar enxugando gelo. Isabela Jordão, uma fofa, cristã, tudo mais, escreve o seguinte: pedido de asilo nos Estados Unidos não resolve situação do Ramagem. Diz a advogada. Foi isso que a advogada disse? Não foi isso que a advogada disse. O que a advogada disse, Ramagem tem um pedido de asilo político pendente de análise. Em relação a isso, Larissa pondera que a solicitação não resolve automaticamente a situação migratória. Então, não resolve automaticamente. Mas o que ela disse? Isso é uma interpretação da jornalista. O que a advogada de fato disse? Quando a pessoa dá entrada de asilo dentro dos Estados Unidos, ela pode ter um período autorizado de permanência durante a análise, que é o que aconteceu com o Ramagem. Então, ele está legalizado dentro dos Estados Unidos. O status dele é legal, o que interrompe o acúmulo de tempo irregular, explica. Mas isso não significa que ele tenha um status legal definitivo, óbvio. E daí depois ela fala que se acontecer alguma coisa, um crime, alguma coisa, ele pode perder. Então, aqui, essa manchete deveria ser: pedido de asilo nos Estados Unidos não torna a situação do Ramagem legal permanentemente. Que foi isso que a advogada disse. Ela fez isso por mal? Creio que não. Agora, uma observação. Os jornalistas ali que escrevem, né? Tudo bem, eles podem cometer erros, mas a Revista Oeste tem dinheiro suficiente para colocar um editor-chefe para ficar de olho nessas coisinhas aqui para não acontecer, né? Mas aqui nessa matéria do Ataca voltou atrás, essa matéria aqui continua com a distorção. Seria interessante os assinantes cobrarem, né? Para que tenha ali um texto mais preciso. E a direita pode usar esse caso para refletir melhor. Adianta a gente não tomar as universidades e continuar tentando, vamos tirar o Moraes do STF, vamos tirar o Gilmar Mendes do STF. E quem é que vai entrar? Não estou dizendo que não tenha que tirar. Vocês conseguem entender a profundidade do problema? É por isso que a gente tem essa sensação de que está sempre enxugando gelo, sempre correndo para apagar incêndio, porque o que precisa ser feito é um trabalho que demora muito mais tempo, que não dá tanto like, não dá tanto clique, mas é o que de fato dá resultado. É o que de fato fez a esquerda dominar a máquina como ela domina hoje, que desde a época dos militares eles já estão dentro das universidades, formando juízes, advogados, jornalistas, professores, psicólogos e claro, a gente consegue reverter esse quadro porque temos a verdade do nosso lado, mas precisamos prestar um pouquinho mais de atenção. Foi por isso que eu achei interessante trazer essa pauta da matéria da Revista Oeste. E agora, voltando para o caso do Ramagem, detido. Aqui foi canalice da Veja. Ó. A diferença entre uma escorregada e uma canalice. O Pedro Jordão escreve: detido nos Estados Unidos, Ramagem vê em xeque um sonho que embalou os bolsonaristas. O exílio seguro. Caso mostra que a longa mão da justiça pode chegar a qualquer lugar e que nunca é seguro apostar na impunidade. O golpe do algodão doce. Aí ele escreve essa matéria canalha, onde ele não fala que o Alan dos Santos conseguiu asilo, que a Espanha negou a extradição, que a Itália negou a extradição do Tagliaferro, aceitou no caso da Zambelli, porque a Zambelli, infelizmente, ela tá ali perseguida pelo regime, não merece a situação, mas ela tem aquela história dos crimes cibernéticos lá, não é apenas a questão do golpe, né? Então, isso daqui sim é uma matéria canalha. E tivemos uma reunião entre a Polícia Federal e o ICE após a soltura do Ramagem. Quem traz a informação aqui pra gente é o G1. ICE diz à PF que Ramagem pode aguardar conclusão do processo de asilo nos Estados Unidos em liberdade. O ex-deputado federal havia sido detido na segunda-feira em Orlando e levado para o centro de detenção na Flórida. Ele foi liberado na quarta. E essa matéria conta que a esperança da Polícia Federal de Lula e André Rodrigues era que Ramagem ficasse detido
por mais tempo para que eles conseguissem acelerar o processo de extradição, porque na cabeça deles, eles vão convencer o governo dos Estados Unidos que o golpe do algodão doce foi um verdadeiro crime contra a humanidade, que Ramagem é um criminoso super perigoso. A gente sabe, né, spoiler, que isso não irá acontecer e que se houvesse realmente uma cooperação internacional, eles saberiam de tudo isso até antes da soltura do Ramagem. Mas só para informá-los que teve essa reunião. E olha só que interessante, quem ajudou a acelerar aí essa saída de Ramagem da prisão? Assessor de Trump ajudou na soltura de Ramagem nos Estados Unidos, o Darren Bett. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele é assessor do Departamento de Estado e foi contactado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Vocês lembram quem é este senhor aqui? Vocês lembram? É esse daqui. Itamaraty revoga visto de assessor do Trump, o senhor Darren, esse daqui mesmo, que ia visitar o Bolsonaro. Então ele tinha uma viagem marcada ao Brasil e faria uma visita a Bolsonaro. O encontro foi vetado pelo STF. Será que esse senhor aqui tá sabendo que o Brasil é uma ditadura depois de ter passado por essa situação de visto revogado pelo Alexandre de Ramagem? O Lula ainda falou assim, não, eu dou o visto aqui pro seu Darren se vocês devolverem o visto pro meu assessor que trabalhou no programa dos médicos cubanos que eram escravizados pelo regime castrista. Ainda meteu essa, né? Então, assim, foi ruim, obviamente, esse episódio do Ramagem, mas às vezes há males que vêm para bem. E eu acho, a minha opinião, que essa história aqui vai acabar acelerando o pedido de asilo e tornando ainda mais evidente que o STF e o Lula estão juntinhos no regime de censura. Vamos ver os próximos capítulos. E tem esse vídeo aqui do Gilmar Mendes que eu vi, pessoal, e que eu preciso comentar com vocês. Já faz 2 dias que eu tô colocando ele na pauta, mas agora, hoje finalmente deu. Presta atenção nas palavras de Gilmar e a cara de pau. Ele não fica nem vermelho falando um troço desse. Vamos lá, seu Gilmar, o que aconteceu? Jornalistas da Globo servindo de ghostwriters para Moro, para Dallagnol, flertando com o abismo, atacando quem criticava a Lava Jato. Olha aqui como é o uso da palavra canalha, né? Eles estavam atacando quem criticava a Lava Jato. Então as pessoas criticavam a Lava Jato e quando o Dallagnol, o Moro respondiam era ataque. É assim. E infelizmente os jornalistas já estão sendo formados dentro dessa cosmovisão e não percebem essas sutilezas. Alguns fazem de propósito, sim, mas alguns não conseguem enxergar isso. Mas vamos continuar aqui. Bem, sim. Produziram aquilo que talvez não almejassem. E depois é interessante. A imprensa livre foi mantida não foi por conta da atuação da imprensa só, ou propriamente. Quantas vezes eu ouvi durante o governo passado a ideia de que era fácil liquidar a Globo. A concessão da Globo, caçar a concessão da Globo. Em quem se confiar? Por que isso não ocorreu? Não ocorreu graças ao Supremo Tribunal Federal. Há a possibilidade de se ter um mandado de segurança aqui deferido. Então foi os STF que garantiu a liberdade de imprensa e que manteve de pé a concessão da Globo. 2 observações sobre este vídeo maravilhoso. Primeiro, ficou parecendo que ele mandou um recadinho pra Globo. Hoje vocês estão aí nos criticando, nos atacando. Mas se vocês têm uma concessão é graças ao STF. Segundo, a liberdade de imprensa só existe por causa do STF. Isso veio da boca desse Gilmar Mendes aqui, matéria de 2018. Gilmar Mendes afirma que pergunta de repórter da Folha é molecagem. É que a Folha foi bem suave na manchete. Porque o que ele disse, na verdade, foi isso daqui, ó. Você devolva essa pergunta a seu editor. Manda ele enfiar isso na bunda. Olha que bonito, seu Gilmar Mendes mandando o repórter enfiar a pergunta na bunda.
Bem democrático. Isso é molecagem, esse tipo de pergunta é desrespeito. É desrespeito. Mas o que é que ele perguntou? Sobre o quê? Vocês vivem de patrocínio. Se vocês quiserem, montem a Folha, façam um dia da Folha rodar sem patrocínio. Eu estive lá esses dias, patrocinado pela Souza Cruz, escondido. Quem pagou o meu hotel, quem pagou minha passagem foi a Souza Cruz. Sobre um desses eventos maravilhosos, o repórter perguntou quem é que pagou, ele deu esse piti, mandou o repórter enfiar a pergunta na bunda e agora tem a cara de pau de dizer que o STF garante a liberdade de imprensa. E a última, derradeira, Chandler Clayson, passando vergonha no débito e no crédito. Defensoria Pública da União afirma que Moraes violou a Constituição. Está ameaçando a democracia, seu Xande. A defensoria que está dizendo isso em ação contra Tagliaferro. DPU argumenta que Moraes teria violado artigos da Constituição e do CPP ao não permitir a escolha de novos advogados por Tagliaferro. Para quem não sabe, Xande deu um piti, destituiu os advogados do Tagliaferro e mandou a Defensoria Pública da União entrar no caso. E a Defensoria Pública da União disse para ele, ameaçou a democracia, atacou o STF e disse: seu Xande, o senhor violou a Constituição. Bom, meus amigos, esse vídeo é que eu poderia resumir com essa história da censura da Laxo, DPU, falando sobre o Xande e essa história do Gilmar Mendes, é que o feitiço virou contra o feiticeiro. Vou continuar acompanhando e trazendo as novidades, mas eu quero saber de tudo isso que eu falei para vocês. O que vocês acham? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.